E essa quarta-feira, dia 4 de agosto, é o Dia Internacional do Padre. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa linda vocação. Ninguém melhor para falar sobre essa data do que o Padre Joel. Ele está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho sobre essa data tão importante e também sobre essa vocação que é tão significativa. Padre, primeiro, explica pra gente por que essa data foi instituída no dia 4 de agosto, né? E é comemorada internacionalmente. Nós celebramos no dia 4 de agosto o dia de São João Maria Vianney. Então, São João Maria Vianney, ele até o Papa Bento XVI, ele era decretado como padroeiro dos párocos. Foi por Pio XII, né, que ele foi decretado padroeiro dos párocos. E o Papa Bento XVI teve um ano sacerdotal e a partir daquele ano ele decretou que seria padroeiro de todos os padres. Então por isso que nós celebramos então esse dia. Assim, no Brasil a gente dá um pouquinho mais de ênfase porque celebramos o mês de agosto, o mês vocacional, né, todas as vocações, então começamos com o padre por causa de São João Maria Vianney. Mas é uma data celebrada no mundo inteiro como o dia do padre, do presbítero, né? Na verdade a gente tem duas datas que nós celebramos. Uma é esta, por causa de São João Maria Vianney, e a outra é na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Também nós celebramos como dia do padre, né? Então são dois momentos. Um é por causa da Eucaristia e o outro por causa da questão do exemplo e testemunho de São João Maria Vianney. Padre, e para quem ouviu o chamado, mesmo chamado que o senhor ouviu, já sentiu a confirmação no coração, quais são os passos até realmente se tornar padre, né? Fala um pouquinho sobre esse processo, né? Começou no seminário, começa com o chamado, vai para o seminário, né? Como que é trabalhado? É feito durante um ano, né? Pelo menos no prazo de um ano, com certeza é feito a gente chama de estágio vocacional, né? Então é feito em Londrina, no nosso seminário, encontro, né? Durante uma vez por mês é feito esse encontro, só assim conversando e vendo um pouquinho também da parte de quem coordena e assim por diante. Depois existe o período do propedêutico, que a gente chama, que é um propedêutico, uma preparação para a gente tomar um pouco, é isso mesmo que você vai em frente, né? Depois aí tem 3 anos de filosofia e 4 de teologia, para que a pessoa então possa, durante esse período, ir tomando consciência se realmente é isso que quer, né? E depois então que termina tudo isso, ainda tem mais um ano que a gente chama agora de estágio pastoral. É onde o seminarista ele vai fazer todo o processo. Isso é uma coisa nova, começou agora, né? A CNBB, uma questão nova, também por causa dos tempos que estamos vivendo, né? Então, sobre toda a questão de administração de paróquia, questão pastoral, questão de reforma, construção, porque é muita coisa você tem que compreender nesse período, então é importante isso, né? Então é uma situação nova. Mesmo a questão da administração de paróquia, por exemplo, quando eu ordenei, a gente podia comprar qualquer coisa, porque a gente comprava até aqueles como é que fala, aqueles recibos em papelaria, né? Hoje não, hoje tem que ter nota fiscal, comprovar, essas coisas, por causa de questão de fato, de coordenar e tudo. Então tudo isso a gente tem que aprender, né? A gente aprende muita coisa porque de fato está numa situação como esta. E também eu percebo que nesse período, que é o tempo, né? Isso com o andar da situação do mundo, da sociedade, conforme muda também, muda um pouco também, isso vai mudando, a gente tem que estar aberto a esse processo de mudança. E neste período está sendo assim bastante complexo a questão da igreja, a questão da fé, que para muitos está sendo, isso é muito difícil, que a ideia, a fé, a igreja é uma ideia, entendeu? Um conceito. E nós estamos entrando nesse período do conceito. Isso é duro, isso é difícil, porque Deus não é conceito, né? Jesus Cristo não é conceito. O Papa Bento XVI, quando decretou o ano da fé, foi para isso, né? A gente não segue uma ideia, um conceito, eu acho, tem que ser assim, mas uma pessoa concreta chamada Jesus Cristo, né? E ele que convoca, ele que chama. E aí eu percebo isso, né? Há muita gente hoje
num conceito. E outra coisa que também que estamos vivendo nesse período, que também é difícil, né? Porque são as dificuldades do período, né? Em outros tempos eram outros, né? Cada período tem os seus desafios, sempre terá, né? Nunca vai ter num período da história que não vai ter, faz parte. Aliás, o próprio Jesus falou, né? Quando nos convoca, então ele diz que vai ter isso. E para finalizar, você com toda essa experiência aí há 30 anos dizendo sim para esse chamado, que conselho você gostaria de deixar para aquele jovem que às vezes sentiu essa vocação, né? Tem essa chama no coração e às vezes fica em dúvida, né? Sobre tomar ou não esse rumo. Que conselho você gostaria de deixar? 3. O primeiro é, a gente vai morrer padre e a gente vai ficar com a dúvida, né? Que se botar na parede, porque realmente a gente não sabe responder, é um mistério que depende de Deus e pela misericórdia de Deus. Então, primeira coisa absoluta é isso, e tu tá aqui, né? Não, ela é um mistério que a gente vai vivenciando. Então, primeira situação é esta. Segundo, não tenha medo. Entendeu? Não, mesmo que os desafios sejam estes, né? Eu fico pensando, por exemplo, hoje quem é padre na Ucrânia. Se eu tenho o desafio do conceito, imagine numa guerra. Entendeu? Então você é um desafio. Imagine a situação de desafio. Então não tenha medo, né? O Senhor prometeu que está conosco e de fato Ele está, entendeu? Mesmo que tenha pessoas que sejam 100% contra, como pode ser o que for. Ele de fato está. Então, primeira coisa a dizer para você, não tenha medo, né? Se sentir o chamado, não tenha medo. E o terceiro, que vai na mesma linha, é a questão, olhar um pouquinho para a Bíblia, né? A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é um livro de vocacionados. Todos os que responderam, nenhum encerrou a vida infeliz. Entendeu? Se a gente responde de fato, a gente pode, né? Pode viver infeliz, pode se a gente não viver profundamente a vocação, mas se viver profundamente, nenhum encerrou a vida infeliz. E olha que teve pessoas que foram mártires, né? Derramaram sangue, foram assassinados, mortos todos, né? Por causa da fé, mas não encerrou a vida infeliz.